Olá, pessoal. Nós todos somos bem-vindos a esta aula de número 13 e penso que nesse momento nós precisamos dar um passo além, né? Por que eu falo isso? Porque nós estamos tratando de uma disciplina que aborda técnicas, intervenções, propostas didáticas, concepções que possam fazer com que na prática nós tenhamos fundamentos sólidos. Então, eu repito a vocês nessa aula de número 13 que nós não podemos passar por estes conhecimentos sem que eles sejam fixados naquilo que nós temos enquanto potencial de aprendizagem. Como? Por meio dos resumos, por meio dos fichamentos, por meio das visualizações das nossas aulas gravadas. Em alguns momentos eu vejo que nem todos assistiram às aulas, isso é preocupante, né? Então eu reforço a importância de nós conversarmos enquanto coletivo, enquanto grupo, para que a gente motive uns aos outros, para que nós estejamos em diálogo, convidando aquele colega que venha ao polo presencial, convidando aquele colega que de repente faça um grupo de estudo comigo. Eu, enquanto pessoa e indivíduo, também preciso me desafiar a ter estes momentos pessoais de estudo, mas nós chegamos a um ponto que todas as propostas em termos de conteúdo que são disponibilizadas para vocês no Educa só terão sentido e validade se realmente nós formos ativos nesse processo de ensino e aprendizagem que não se desvincula, né? Por isso, eu reforço a importância de nós levarmos a sério essa formação inicial. Nós estamos falando de um curso que lida com a formação humana, e isso precisa estar muito latente, muito claro para cada um de nós. Nessa aula de número 13, nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos, as técnicas, as intervenções e materiais didáticos. Então, é uma aula que está um pouquinho mais densa, textos que estão um pouco mais extensos e a gente precisa que compreendam a importância de se dedicarem, de fazerem os resumos, de fazerem os fichamentos, que inclusive a atividade proposta para essa aula é a realização do fichamento desses 3 textos que estão sendo propostos. O primeiro texto traz uma perspectiva ampla, que a gente vai debater um pouquinho aqui com o apoio de alguns slides, que também estarão na rota de aprendizagem, falando sobre a importância da fluência leitora, como é que se estimula essa fluência leitora, que se desenvolve essa habilidade da fluência leitora, e os outros 2 textos de apoio fundamentais para o estudo de vocês, um falando sobre a proposta de alfabetização junto às crianças cegas, e o outro, a proposta de alfabetização junto às crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Então, nós temos abordagens de metodologias que também vão ser detalhadas nesses textos e que a gente vai trazer de uma forma um pouco mais rápida, né, nessa aula gravada, mas que a gente precisa que vocês degustem esses textos, resumam, façam fichamento, compreendam. Uma palavra que não for entendida, retorna, pesquisa no dicionário, não conseguir compreender, leia novamente, deixe sua dúvida no fórum e assim a gente consegue ativamente construir este conhecimento, ok? Então, vamos lá. Com o apoio dos nossos slides, para ter um recurso visual que é importantíssimo sempre, né? Como eu disse, nessa aula de número 13, que a gente não vai conseguir esgotar, né, essa amplitude de recursos didáticos, inclusive a videoaula complementar, ela traz 7 propostas muito bacanas e lúdicas também para o desenvolvimento da alfabetização em perspectiva de escrita e leitura, que não se desvinculam. Então, essa rota ela está preenchida, recheada de muita coisa bacana, né? A primeira atenção que a gente tem que ter é que essa habilidade de leitura ela vai se desenvolver com as crianças juntamente, ela vai caminhar juntamente com a aquisição do processo de escrita, a aquisição desta habilidade de conhecimento, de apropriação do sistema alfabético, né?
Então, a leitura e a escrita são processos independentes, mas complementares. São processos que se suportam, ou seja, um é o suporte do outro, um é o complemento do outro, em uma perspectiva de letramento, porque a criança está no mundo, vive no mundo, produz cultura neste mundo. Então, nós estamos falando de formação da identidade, nós estamos falando de confiança, de segurança, de cidadania. Então, o processo de alfabetização, ele passa por todas essas dimensões da formação humana. Nós temos essa clareza que na alfabetização nós precisamos compreender que existe um desenvolvimento cognitivo, ou seja, nós estamos falando de processos neurobiológicos, nós estamos falando de processos que fazem com que essa criança se sinta cada vez mais capaz diante daqueles conteúdos, daquelas aprendizagens propostas na escola formal. E estamos falando de um desenvolvimento emocional, porque à medida que eu vou mediar esse processo para a criança compreender que ela é capaz de comunicar-se pela escrita e também pela leitura, ela vai se sentir cada vez mais competente, cada vez mais capaz e apta para avançar nesses processos tão importantes na nossa sociedade. No nosso texto base, nós vamos ver que existem teorias diferentes que abordam esses processos de leitura. Então, nós temos processos teóricos, propostas teóricas de modelos descendentes, de cima para baixo, e modelos ascendentes, de baixo para cima. O que seria isso? Descendentes seriam aqueles processos que partem do todo do texto, da compreensão do todo do texto, para as menores unidades, que são as frases, as sentenças, as frases, as palavras, as letras, né, as sílabas, as letras. Então, eu estou partindo de uma perspectiva ampla de compreensão desse texto para o estudo dessas menores unidades, chegando até o estudo da letra. Os modelos teóricos ascendentes são aqueles que dizem que eu primeiro parto da decodificação, ou seja, eu conheço a letra, eu conheço a sílaba forma a palavra forma a sentença e a frase, e assim eu chego na compreensão do texto. São propostas diferenciadas, porque nós temos inúmeros teóricos, né, que trazem essas perspectivas de como se aprende a ler e escrever. E existem teóricos que trazem uma perspectiva de integração desses dois modelos, ou seja, de trabalhar esta proposta de ensino das menores unidades, no caso das letras, das sílabas, das palavras, ao contexto deste texto, daquilo que está sendo lido, mas associado também a essa perspectiva social, a essa perspectiva de interação da criança com aquilo que é lida. Isso muito, gente, precisa nos recordar do que nós já conversamos durante toda a disciplina, que é o letramento, né? Então, integrar estes elementos ascendentes e descendentes é uma perspectiva ampla e holística que a gente vai encontrar nesse texto, enquanto proposta metodológica para que a gente alcance o maior número de crianças possível, para que a gente diversifique essas propostas de alfabetização. Nós temos, então, teorias dos esquemas. Que esquemas são esses? Esquemas mentais que esse sujeito que está aprendendo, ele começa a desenvolver durante este processo de aquisição da leitura. Então, nós temos um modelo construtivista, que é aquele que nos diz que essa aquisição da leitura ela vai se dar a partir de uma estrutura mental existente, de um processo de amadurecimento cognitivo, e nós temos modelos sociocognitivos que, tendo como principal teórico Vygotsky, que nos diz que essas estruturas elas caminham junto com a interação social
porque esse sujeito está exposto, está estimulado, está em convívio, né? Então, são propostas diferentes, mas que, como nós vimos, precisamos compreender que cada criança, com a nossa ajuda, com a nossa mediação, com o nosso auxílio e principalmente com a nossa intervenção, cada criança vai estabelecendo essas conexões com a leitura. Por que que isso é bacana, gente? Por quê? Porque, veja, no modelo construtivista, ele parte dessas pequenas unidades, da compreensão da decodificação dessa letra, desta sílaba, desta palavra. Já no modelo sociocognitivo, ele parte de uma compreensão psicológica também dessa palavra. Por exemplo, trabalhei com a minha turma um projetinho sobre a natureza. Digamos que eu vi ali uma curiosidade das crianças e aí desenvolvi aquele projeto que seja mensal ou bimestral ou continuado em outros períodos, mas aí eu trabalho muito aquilo que tem no jardim da escola e que as crianças tiverem interesse. Por exemplo, a borboleta. Muitas borboletas que estão pelo jardim que chamaram a atenção das crianças. No modelo construtivista, para ficar claro para a gente, a criança, para entender aquela palavra que eu vou trabalhar com ela, borboleta, ela tem que ter este conhecimento fonético do B, do O, né? E das demais letras que estão ali compondo a palavra borboleta. No modelo sociocognitivo, devido ao trabalho que já foi feito, ela já conhecer a palavra, ela já ter ouvido muito a palavra, ela ter contato com a palavra, ela ter visto a escrita associado àquilo que é signo e significado, lembra? Que a gente falou sobre a ideia que eu tenho do que aquela palavra significa. Então, no modelo sociocognitivo, ela já tem uma concepção psicológica que ela já sabe que esta palavra significa borboleta. Então, veja o quanto isso é interessante, gente, e nós não precisamos caminhar numa via de mão única. Nós podemos compreender essas propostas de construção deste conhecimento e, além de compreender, aplicá-las na nossa intervenção pedagógica, tá? Bom, fatores que afetam a alfabetização. A consciência fonológica, que é o que a gente já conversou anteriormente, né, que é um pré-requisito, muitos autores trazem como pré-requisito para este processo avançar enquanto alfabetização e letramento. Então, este domínio da linguagem oral, ele precede e fundamenta o aprendizado da escrita. Por que estou frisando isso, gente? Porque as crianças que estão com atraso na linguagem oral merecem toda a atenção da escola e da família. Esta questão de que a criança avançará com o tempo. Ah, mas o meu pai foi falar com tal idade, o vô foi falar com tal idade, ou alguém da família. Veja, nós precisamos romper essas barreiras, porque o estímulo precoce dessa criança faz toda a diferença no processo de alfabetização dela. Então, nós precisamos ter a clareza do vocabulário de uma criança de 1 ano, do vocabulário de uma criança de 2 anos, para que aos 3 anos essa criança já tenha um vocabulário suficientemente sólido de formação de frases com contexto, expressando o que ela deseja, expressando as suas emoções, expressando aquilo que lhe é necessário nestes momentos, né? De diálogo com as outras pessoas, de interação com as outras pessoas. Então, gente, tudo isso é muito, muito, muito importante. A atenção que nós precisamos ter para os fatores socioeconômicos, se essa criança se alimenta, se essa criança está em uma condição adequada de saúde, se a questão social, ela tem, fora também do ambiente escolar, acesso aos livros, aos materiais escritos. Então, tudo isso impacta no processo de alfabetização dessas crianças e é importantíssimo que nós, pedagogos, alfabetizadores, tenhamos essa clareza e essa sensibilidade, essa compreensão técnica também com relação
a influência que esses elementos têm no processo de alfabetização. Então, quando eu estou falando de propostas metodológicas, eu estou falando dessas teorias, de como é que essas leituras, como é que esses processos de leitura e escrita se constroem, mas eu estou falando também do que está no entorno dessa criança, ou seja, o ambiente escolar, o apoio emocional que essa criança recebe, tanto dos seus familiares quanto do seu professor, da sua professora, e essas intervenções precoces, como eu mencionei, no caso das dificuldades e lacunas e déficits que eu estou percebendo na atenção, na memória, na linguagem oral, na socialização dessa criança. Então, tudo isso são motivos de alerta. Como abordar isto com a família? Nunca comparando uma criança com a outra, mas nós temos marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento são parâmetros que nos ajudam a compreender se essa criança está em déficit ou não. Então, eu preciso olhar a criança com relação a ela mesma, mas estar muito atento aos atrasos. Nenhum atraso pode ser compreendido como adequado. Crianças precisam ser como foguetes, né? Ou amanhã sabe mais, avançou mais, está diferente de hoje. Então, esses saltos, eles são muito qualitativos, tá? Muitas estratégias que nós vamos encontrar, tanto no vídeo complementar, como em todos os 3 textos propostos nessa rota de número 13, estratégias para melhorar a fluência. O que é a fluência? A leitura. Por quê? Porque a leitura não se dissocia da escrita. Essa repetição de leitura para ampliar o vocabulário, né? Então, o adulto ler para a criança com regularidade, com frequência, a leitura em voz alta, dando ênfase à entonação, ao ritmo, à pontuação, à expressão daquilo que o texto quer revelar. Por isso a importância da gente trabalhar os diferentes gêneros textuais. Eu trabalho a prosa, eu trabalho a poesia, eu trabalho a parlenda, eu trabalho trava-línguas, eu trabalho um texto do jornal da minha cidade, eu trabalho uma carta que o pai, ou que a mãe, ou que algum familiar escreveu para a criança, e a criança escreve uma carta para alguém, eu trabalho o bilhete, eu trabalho o convite do aniversário. Gente, são vários gêneros textuais que trazem essa riqueza do quanto a escrita nos comunica de formas diferentes, nos traz estes conhecimentos de formas diferentes, né? E eu ir sempre de forma gradativa, compreendendo que eu não posso subestimar essa criança. Então, essas dificuldades de compreensão eu vou conseguindo também quando eu progrido nos textos. Então, eu trabalho nesse bimestre textos mais curtos e eu vou avançando para textos mais longos, que exigem maior atenção, exigem maior concentração, tudo sempre de forma brincante e de forma lúdica, para que a criança esteja atenta, para que a criança sinta prazer em participar daquilo que eu estou propondo. Práticas colaborativas, vamos lá, eu estou falando de propostas didáticas, eu estou falando de aplicação prática no dia a dia, né? Então, a leitura em pares, fazer com que essas crianças cooperem entre si, aquele que é mais habilidoso, aquele que sabe mais, com aquele que ainda está avançando, fichas de palavras para que um ajude o outro nestas leituras, manuseio de livros, gibis, outros portadores de escrita, a leitura assistida, que é aquela que eu faço individualmente com a criança, né? Onde a criança está me escutando bem pertinho dela, onde eu estou pronunciando corretamente essas palavras, e também os recursos tecnológicos que são diversos, né? E que ajudam a criança, quando a gente possui este acesso aos equipamentos eletrônicos e tecnológicos, eles também podem ser utilizados a nosso favor, né? Então, não seria uma primeira opção
mas é também uma opção complementar a depender do projeto político-pedagógico da instituição que nós estamos, né? E também, isso é fundamental, gente, a orientação a essas famílias que permitem o uso dos aparelhos eletrônicos. É uma polêmica, né? Essa questão dos aparelhos eletrônicos. Nós temos diversos estudos que apontam para a não necessidade das crianças terem acesso às telas, mas socialmente isso é uma realidade. Então a escola vem também com essa missão, com essa obrigação de trazer essa família para perto e conversar com essa família. Porque se permite o acesso, faça com que isso seja pedagógico, faça com que isso seja educativo, faça com que isso seja moderado e que tenha uma finalidade que não seja só um entretenimento que de repente vai causar outras dificuldades de atenção, de concentração a essa criança, né? Então a gente precisa estar muito atento a essas questões sociais. Os elementos da fluência leitora, porque novamente eu falo de fluência leitora, porque quando eu estou tratando da fluência leitora, eu também estou estimulando o desenvolvimento da escrita, porque eu estou ampliando o vocabulário, porque eu estou trabalhando esses componentes que formam as palavras, desde essa compreensão geral para a menor unidade, como da menor unidade para a compreensão do contexto do texto, tá bom? Então, essa fluência leitora, ela é composta de 3 dimensões que estão ali, ó, juntinhas, interligadas, né? Que é a precisão, ou seja, essa habilidade que as crianças vão adquirindo de reconhecer de ler corretamente essas palavras, de reconhecer corretamente essas palavras, né? A velocidade que ela vai avançando na leitura das palavras, e aí nós também já conversamos que na Política Nacional de Alfabetização traz-se essa avaliação de fluência e que isso não pode ser feito de forma automatizada, mecânica, estática e sem prazer para a criança, porque senão vira algo repetitivo e até ameaçador. Então, este cuidado é fundamental que a gente tenha, né? A criança, ao ler, ela tem que se sentir motivada, não pressionada, né? Então, a gente precisa fazer este convite por meio da ludicidade, por meio da brincadeira. A prosódia, né, que é a expressão, a entonação. O que este texto, o que essa frase, o que essa palavra está querendo dizer? Então, eu associo a leitura destes textos à entonação, né? Eu associo a leitura desses textos à expressão daquilo que eu estou lendo. Então, esta prática regular, essa prática estruturada, salas alfabetizadoras precisam ter uma rotina. Todos os dias eu tenho que ter um momento de contação de história. Um dia eu vou para debaixo da árvore, um dia eu faço uma cabana, um dia eu vou para um ambiente externo, um dia eu faço na rodinha na sala, mas eu preciso, na minha rotina, do meu planejamento diário, ter todos os dias o momento de contação de história. Pode ser um dia um momento coletivo, onde cada um complementa a história e vai criando junto comigo, uma história que eu conto, uma história que eu leio, uma história que eu represento junto com as crianças, mas todos os dias a gente precisa estimular esta fluência também pela oralidade, pela contação, né? Então, nós vemos que esta abordagem holística é essa que envolve todos esses fatores. Fatores cognitivos, ou seja, de desenvolvimento neurocerebral em preparação para estágios mais avançados da aprendizagem, elementos sociais, onde essa criança vive, como essa criança está, de que forma essa criança se alimenta, de que forma que estes marcos de desenvolvimento em âmbito físico são identificados nessa criança, e também elementos emocionais, gente, porque é fundamental. Uma criança que se sente insegura tem maior dificuldade em avançar no processo de alfabetização, né? Então, são elementos fundamentais. Cada criança tem direito a ser ela própria. Então, cada criança tem o seu ritmo individual.
Mas nada de a criança tem o seu ritmo e vai se desenvolver com o tempo. Não. Nós é que precisamos intervir. E quanto mais intervenções pedagógicas essa criança estiver atenta e exposta, melhores os resultados nesse processo de alfabetização. Sempre em interação, sempre em colaboração, nunca trabalhando essa criança de forma isolada, sozinha. A criança interage comigo, interage com outra criança, com seus pares. A interação é a base dessa aprendizagem, né? Porque a leitura nos prepara para essa vida cidadã, hoje, no presente e também no futuro. Então, dada a importância de nós percebermos que leitura e escrita são processos que caminham juntos e que fazem parte da atuação cidadã de cada pessoa. Também nos textos complementares, como eu disse anteriormente, no primeiro texto nós vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização junto às crianças cegas, e aí vocês verão lá no texto que nós temos a, a, a tábua de Reglete, né? Chama-se Reglete devido ao seu fundador. Eu trouxe aqui um modelo visual para vocês verem, que nós temos também ela em madeira. Professora, mas eu não sei braille, como é que eu vou fazer? Nós temos políticas públicas que asseguram o intérprete para as crianças que têm necessidade de libras e também o intérprete para o braille. Nós temos políticas públicas que asseguram materiais didáticos adaptados para as crianças cegas que precisam do braille. Então, gente, nós temos muitas leis que precisam ser conhecidas, implementadas, e nós precisamos cobrar que as crianças sejam assegurados todos os direitos aos quais elas necessitam, né? E aí também, além dessa perspectiva do braille das crianças cegas, que, como eu disse, nós precisamos assegurar. Eu tenho uma criança cega, eu tenho que fazer um curso, uma pós-graduação, um curso livre. Eu vou, enquanto profissional, me apropriar cada vez mais deste conhecimento. Porque intervenção é muito importante, né, que eu promova essa intervenção individualizada. Então, a cada desafio que nós temos, nós precisamos estudar mais e correr atrás desse conhecimento, né? Então, o primeiro texto fala sobre Braille e o segundo texto fala sobre adaptações do currículo para as crianças que estão dentro do espectro do transtorno do espectro autista, principalmente com o uso das PECs. As PECs são essas fichinhas que trabalham de forma visual os comandos que são dados. Eu posso trabalhar coisas de atividade do dia a dia, de rotina prática, né? Como vestir uma roupa. A criança está o dia todo comigo, por exemplo, numa escola integral. Eu preciso que ela compreenda este momento de tirar a roupa, de tomar um banho, de escovar os dentes. Eu vou fazer isso sempre com a utilização do recurso visual. Ao invés de só dar o comando verbal, oral para essa criança, eu preciso estar sempre dando o apoio visual para ela compreender o que virá depois, né? O que vai acontecer. E essas PECs também são importantes para a gente trabalhar a rotina. Então, agora é o momento do brinquedo, depois do brinquedo vai ser o momento de guardar o material na mochila, depois vai ser o momento de eu ir para o parquinho, antes do responsável vir buscar. Toda essa rotina visual que eu tenho que ter na parede da minha sala para que todas as crianças vejam, eu também tenho que ter nas PECs, que são essas fichas visuais menores, aonde eu vou sempre, eu posso ter no bolso, no meu avental, né? Onde eu vou estar sempre dando esse apoio visual à criança que está dentro do espectro do autismo, né? Então, gente, são muitos recursos, são muitas propostas, nós temos essa riqueza em diversidade didática para estruturar as nossas propostas de ensino.
isso não se esgota em uma aula, isso não se esgota em um curso de pedagogia, isso não se esgota em momentos pontuais. A gente precisa estar sempre em busca deste conhecimento. Então, essa aula 13 é para nos chamar atenção para isso. Essa aula 13 é para nos auxiliar a compreender que nós precisamos estar atentos, né, a essas possibilidades, tá? Então, eu desejo a vocês um ótimo estudo, espero que vocês se dediquem com muito afinco ao estudo de todos os textos, ao vídeo complementar e façam o fichamento desses textos, porque na próxima aula, né, nós teremos, na próxima aula, teremos um questionário avaliativo com relação tanto à aula 13 quanto à aula 14, tá bom? Um bom estudo para vocês. Utilizem, explorem o fórum de dúvidas para que a gente consiga interagir melhor também ao longo dessa rota de aprendizagem.